Então, você falou que o lucro presumido e o real são parecidos. Eu gostaria que você falasse um pouco das diferenças dos dois, então, né? Porque eu acho que, assim, o simples e o MEI, né? Como eu disse, a gente não vai se aprofundar, mas já deu para ter uma ampla visão, né? A gente que está falando com transportadora todo dia já tivemos uma outra perspectiva ou outras... O lucro presumido e real, quando eu falo que eles são parecidos, é só no aspecto contábil, não Claro, fiscal. perfeito. Tá? No aspecto contábil, eu tenho que fazer a contabilidade praticamente seguindo os preceitos da contabilidade, então é igual, tá? Reconhecimento de receita, reconhecimento de despesa, custo, etc. É tudo idêntico. A diferença está onde? No lucro presumido, nós temos os impostos todos sobre o faturamento. Tá? Então, não existe apuração de débito e crédito, exceto ICMS. Estamos falando aqui só dos tributos federais. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pagar lá 5,93% sobre o faturamento, tá? É 3,65% de PIS e COFINS e 2,28% de imposto de renda e contribuição social. Dependendo do faturamento, ainda tem um adicional de imposto de renda de 0,8%. Então, vai chegar lá 6,7% sobre o faturamento. É relativamente baixo. Lembra das alíquotas do Simples? Sim. Nossa, Parece até melhor ouvindo assim. É que não tem o ICMS ainda. Ah, tá. Essa é a questão que tem do ICMS. Então, o que acontece? Você paga sobre o faturamento, você tem algumas exclusões da base de cálculo, por exemplo, o ICMS, que é situação relativamente recente, em que você pode excluir da base de cálculo do PIS e do COFINS o ICMS. Você tem algumas situações de benefícios fiscais. Por exemplo, você faz um transporte para uma comercial exportadora de um equipamento ou de uma mercadoria que ela é remetida para fins de exportação, remessa com fins específicos de exportação. Então, você tem a suspensão do PIS e COFINS, mas na prática, vamos falar na prática, a alíquota zero de PIS e COFINS, tá, no transporte. Então, ou seja, daqueles 6,5 que eu falei, 6,6, vai diminuir 3,65. Então, você acaba tendo certas reduções, tá? Só que é estático. Você vai pagar os 6,7% sempre. Independente se você tem frota, independente se você está subcontratando, não interessa se a tua margem é 1% ou se a tua margem é 100%, você vai pagar esse tributo direto sobre o faturamento. Tá? Tem pessoas que gostam desse tipo de tributação em função desse percentual estático. Tá? Mas, vamos colocar, depende muito do contexto em relação às margens trabalhadas. Se a pessoa tem frota própria, se ela tem um grupo de funcionários muito alto, se ela faz subcontratação, qual que é o perfil da subcontratação. Claro. Esse 6,75 é o estático. E aí o ICMS é o que muda? O ICMS muda porque é de estado para estado. Tá? Aqui no Paraná, vamos colocar como exemplo, em operações internas entre contribuintes isento, tem alíquota zero. Operações interestaduais para Sudeste, Sul, 12%. Então vai ser arredondando 19%. Exatamente. Tá? Só que o ICMS é aquilo que normalmente os transportadores eles compõem o preço já com ICMS. Exatamente, até porque o embarcador que está contratando, ele quer esse crédito de ICMS. Né? Então, isso entra no cômputo do custo, acrescenta no valor do serviço. Né? Então, a gente vai ter o ICMS, que vai ser destacado conforme o seu estado, tá? E essa alíquota presumida sobre o faturamento. Tá? A gente fala presumido, é só uma explicação agora que a gente fala, por que é lucro presumido? Tá? Essas alíquotas que eu passei para você, de 1,2% de imposto de renda, 1,08% de contribuição social, ela é uma presunção do lucro. A Receita ela presume que você está tendo 8% de lucro sobre a sua receita e aplica a alíquota que é a mesma alíquota do lucro real, que é de 24% a 34%. Tá? Então, ela presume 8%, aplica a alíquota de forma prática, que a gente fala, vai dar esse 1,2% e esse 1,08%. Então, por isso, esse nome presumido. Tá? No lucro real, voltando no presumido, a questão da subcontratação de TAC pessoa física. Quando eu subcontrato um TAC na pessoa física, eu vou ter encargos previdenciários, tanto no presumido quanto no real. Não tenho benefício de crédito nenhum, tá? No lucro presumido. No Simples eu não tenho isso. No Simples eu só vou ter as retenções. Eu não tenho encargo previdenciário a cargo da empresa, porque já está na alíquota sobre o faturamento. Perfeito, eu tinha confundido as retenções. Tá? Retenção não é da empresa. Perfeito. Retenção estou tirando do TAC. Tá? Não é um encargo da empresa. No caso do lucro presumido, eu vou ter um encargo presumido e real. Um encargo da empresa
de 20% de INSS sobre 20% da base. Falando direto, falar uma alíquota direta aí, 4%. Mas basicamente, eu subcontratei R$1.000, 20% de R$1.000 dá R$200, 20% de encargo sobre isso vai dar o encargo previdenciário, encargo da empresa. Tá? Paga, não vai para ninguém, isso vai para o governo direto. Governo. Né? Para pagar o lucro presumido já mudou um pouquinho, porque se eu contratar, eu tenho que pagar isso. O lucro presumido, assim, para valer a pena, tem que ter margens muito altas. E assim, não dá para eu falar exatamente, isso é melhor, isso é pior. Eu tenho que pegar a DRE, eu tenho que pegar o relatório. Aí vem aquilo que eu falei, da pessoa isso, já... o cara tem que ter começado lá certinho. Exatamente. No presumido não tem faixa, né? Não tem faixa. Tem esse adicional de imposto de renda, que eu falei, que dá em torno de 0,8%. Então, ela começa em 5,93% e pode ter esse adicional de 0,8%.